paz do Senhor, aqui quem fala é Magdiel Sailer e eu gostaria hoje de trazer um ensino sobre a estrutura de Deus, a estrutura dos homens e a estrutura dos anjos. Você que gostar desse vídeo, ative o sininho, curta e compartilhe e vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar da estrutura de Deus. Nós sabemos que Deus é um Deus trino, é um Deus formado por uma trindade, que é formada pelo Pai, que é Deus. Vou colocar aqui no meio o Espírito Santo, e aqui o Filho, que é Jesus. Só que mesmo sendo três, eles são apenas um. Somos três, mas a essência é um. E nós entendemos que Deus, ele é Espírito. João, capítulo 4, verso 24, diz que Deus, ele é Espírito. Então, Deus, a sua essência, é uma essência espiritual. Então, Deus, ele é um ser espiritual, transcendental. Ele habita numa dimensão e em outro plano e em um tempo chamado Kairos. Kairos. Só que Deus, mesmo sendo ele um Deus espírito, Deus também, ele possui uma alma. Aonde tem isso na Bíblia? Amós 6, 8. Então menciona que ele tem uma alma. E o que é uma alma? A alma é um ser pessoal. Então, falando de alma, fala de um ser, de uma pessoa. Então, Deus, ele é uma pessoa, então ele possui uma alma. Então, nós vemos Deus, sendo ele espírito, ele possui uma alma. Nós vamos entender que o Espírito Santo aqui, ele é o elo principal da Trindade. O Espírito é o elo principal da Trindade, ok? Aonde está isso na Bíblia? Efésios, capítulo 4, verso 3, fala que ele é o elo principal da Trindade. Mas o Espírito, sendo ele o elo principal, ele é o ser espiritual, ele também possui uma alma, porque ele é um ser, ele é uma pessoa. E aonde nós encontramos isso na Bíblia? Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e o verso de número 2. Nós encontramos também em Efésios 4, 30. Nós encontramos também em João 14, 26, quando Jesus diz: rogarei ao Pai que envia outro no grego é aio, traz o sentido de pessoa particular, diferente. O que eu faço, ele faz, o que eu opero, ele opera. Então o Espírito Santo também, ele é uma alma, ele é um ser pessoal. E o Filho, que é Cristo, ele também possui uma alma. Ele possui uma alma. Mateus vai mencionar bem claro isso, capítulo 26, e o verso de número 38. Então Jesus, ele possui uma alma. Então nós vamos entender que o Deus, ele é um Deus espírito que possui uma alma, possui uma personalidade. Então vamos falar um pouquinho sobre o homem. O homem, vamos falar sobre o homem. O homem, ele possui três partes, né? Ele é um ser tricotômico, ser tripartido. Aqui é o espírito do homem, muita gente confunde isso, fala Espírito de Deus, o espírito do homem. Aqui é o eu, a alma, tá? A alma. E aqui o boneco, o barro, que é o barro. O espírito do homem é o sentido de adoração, é o que liga o homem a Deus. Então, aqui é o que liga o homem a Deus. O homem que perde a ligação com Deus, ele está morto espiritualmente. A alma, sede das emoções, a alma é o nosso eu interior,
é a alma. Então a alma é o meu eu, é o que eu sou, está intrínseco à minha alma. E o barro, que é a matéria, o físico, aqui fala dos 5 sentidos, tá? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Aqui então estão os 5 sentidos alojados no barro, que é a minha parte material, tá? Material. Então aqui está a minha parte material. Então o homem, ele é uma alma que possui um espírito e possui um corpo. Deus é um espírito que possui uma alma. Então aqui está a tricotomia do homem. E às vezes é difícil de entender o que é espírito e alma. Nós entendemos sobre o corpo, nós às vezes não entendemos sobre isso. E é onde nós encontramos a tricotomia na Bíblia. 1 Tessalonicenses, nós vamos encontrar no capítulo 5, verso 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. Vai dizer: santificai-vos em tudo, corpo, alma e espírito. Hebreus 4:12. A palavra do Senhor é viva e eficaz, mais penetrante com a espada de 2 gumes, que penetra a divisão de alma e espírito. A única coisa que tem poder para dividir corpo, alma e espírito é somente a palavra de Deus, ok? Então o homem, ele é um ser tricotômico. E os anjos? Primeiro outro detalhe, tá? Nós vemos que Deus é um Deus que tem alma, que é um espírito que possui uma alma. Ele é um espírito que possui uma alma. O homem é uma alma que possui um corpo e um espírito. Deus, então, ele é composto de 2 partes imateriais. Então Deus é um Deus dicotômico. Dicotomia, ele é um ser dicotômico. Dicotomia dividida-se em 2 partes. O homem é um ser tricotômico. E a essência dos anjos? Vamos lá. A essência dos anjos. Os anjos, eles são ministros, seres espirituais, como Hebreus fala. Como Hebreus fala, capítulo 1, o versículo é o versículo de número 14, fala que eles são seres espirituais. Então os anjos são seres espirituais, tá? Mas como são seres, uma pessoa, eles também possuem uma alma. Então eles também possuem uma alma. A alma quer dizer que eles possuem vontade. Eles possuem vontade. Eles possuem também inteligência. Eles possuem sentimentos. Tá? Logo, nós vamos ver que eles possuem vontade, de fato, que Lúcifer ele revelou porque ele teve vontade. Eles têm inteligência para escolher e têm sentimentos. É lógico que nós devemos entender que os anjos também são seres dicotômicos, que são espíritos que possuem uma alma, eles são um ser existente. A diferença que Deus é um ser dicotômico, os anjos seres dicotômicos, e Deus cria um homem tricotômico. Qual é a diferença? Primeiro, o homem, ele tem o espírito humano, a alma e tem a matéria. O que seria essa parte material, o barro? A parte material seria um passaporte. Um passaporte para o homem habitar na terra. Se o homem não tem essa parte material, ele não poderia habitar na terra. Então, o que nos permite habitar na terra é somente essa parte material. Por isso que quando a alma e o espírito deixam o corpo, o homem já não pode mais habitar sobre a terra. Então, nós vamos entender que o homem ele é feito do barro, porque a localidade dele morar é na terra. Então, por isso que nós vamos compreender, e eu quero desmistificar algo aqui, vou pegar minha Bíblia, aí nós vamos compreender o que Judas 6, versículo 6 no caso, Judas não tem capítulo, Judas somente versículos. Judas 6 diz assim: e os anjos que não guardaram os seus principados, mas deixaram a sua própria habitação,
reservou na escuridão e prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Nós vamos ver que os anjos não guardaram os seus principados, as suas moradas. Esses anjos ali falam dos rebeldes, que voltaram contra Deus. Qual o sentido dele deixar os seus principados? Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades que habitam nas dimensões celestiais. Ou seja, os anjos, quando eles se rebelam, nas regiões celestiais vai se tornar agora a habitação deles, as prisões deles na dimensão celestial. Então aqui na dimensão celestial vai ser a sua prisão, eles são colocados aqui. Eles têm de aguardar aqui. Porém, quando eles deixam esse lugar aqui, Judas 6, tá? Judas 6, e desce para a terra, eles vêm para a terra clandestino. Eles vêm para a terra ilegal. Eles não podem estar habitando aqui na terra porque eles não têm um corpo. Eles não têm a parte material. Então, quando eles deixam essa parte aqui celestial e vêm para a terra, agora eles não são mais anjos caídos. Até aqui são anjos caídos. Quando ele vem para cá, eles viram demônios, né? Viram aí espíritos imundos. Então eles estão em clandestino aqui na terra. E como eles não têm corpo, eles têm de possuir alguém. E possuindo o corpo, logo ele consegue dominar reinos, povos, nações, porque ele domina o corpo humano. Fora isso, demônios sem corpo são apenas espíritos desencarnados, não tem função nenhuma. Mas habitando em homens, ele domina povos, reinos. É por isso que Jesus diz: em meu nome expulsarão demônios. Por quê? Porque eles não podem habitar aqui na terra. Então, no nome de Jesus, nós podemos expulsar demônios. Só um detalhe bacana. Só existe um lugar que os demônios têm medo de ir para lá. Qual é o lugar que ele tem medo? A igreja? Não. Jesus vai dizer que um que estava sentado com ele na mesa era um demônio. Então, não é a igreja. Os demônios têm medo do inferno. Tem medo, mas ainda não é o maior medo dele no momento. Qual é o maior medo dele? É o que acontece em Gadara. Quando Jesus ele vai expulsar o demônio do gadareno, os demônios que estão nele, a legião diz: viesse me incomodar antes da hora, vai me mandar para o abismo. O abismo, vamos colocar assim, o abismo seria nada que o Tártaro. Tártaro. O que é o Tártaro? O Tártaro nada mais é do que o poço do abismo, onde eles estão ali em prisões, guardados para o dia do juízo. Então, no Tártaro eles têm medo, é onde está Abaddon, ou em outras traduções, Apolion. Então, eles têm medo deste lugar. Então, por isso que eles vão dizer: me manda ir na manada de porcos. E os porcos vai e se pulam no precipício. Então, o maior medo deles é o lugar de Tártaro, chamado Tártaro, aonde estão prisões. Um detalhe: quando nós expulsamos um demônio, sabendo expulsar no nome de Cristo, eles não voltam mais, tá? Eles não podem voltar mais a atuar. Você já viu pessoas que trabalham na área de libertação, colocam a mão no endemoniado, expulsa, o demônio sai dele e pega outra pessoa? É porque não soube expulsar. Uma vez que eles são expulsos para o abismo, por Tártaro, ele nunca mais volta lá, porque lá é uma prisão que eles vão estar aguardando até o dia do juízo dentro dessa prisão. Aí você talvez passe assim: mas por que Jesus permitiu eles entrar no porco? Porque Gadara era uma região que pertencia ao judeu, mesmo que tendo ali, sendo envolvido dentro da cultura grega ou romana. Nós vamos entender que eles não poderiam cultivar porcos, não podiam cuidar de porcos, e aquela cidade eles estão pastoreando porcos, e eles vão sacrificar esses porcos aos deuses pagãos. Então eles são conhecedores da lei e ainda assim estão ferindo a lei. E uma vez que Jesus permite os demônios entrar nos porcos, porque eles estavam indo contra a própria lei de Deus. Entendeu? De fato que quando os porcos pulam no precipício, os pastores preferem os porcos e mandar Jesus embora de Gadara. Então, é por isso que Jesus permite os demônios entrar nos porcos. São detalhes simples. Os porcos são animais de fendas dos pés. No período veterotestamentário,
Deus vai dizer que não poderia comer animais de fenda nos pés. Quem já criou porco, já viu porco, você vai perceber que o porco ele tem uma fenda literalmente nos pés e eles pisam, na marca das patas dele tem uma marca da pegada para dentro, uma marca de pegada para fora, ou seja, eles pisam dentro e pisam fora. E uma vez que pisa dentro e pisa fora, vira aí alvo do inimigo muito fácil, né? Mas vamos lá. Então eles têm medo deste lugar. Então, porque aqui vai ser a condenação deles e eles vão esperar o juízo final no Tártaro. Então, por isso que os anjos, demônios, eles não podem habitar na terra. Os anjos podem habitar na terra se Deus nos permitir. Fora isso, eles não têm legalidade para habitar na terra. E no nome de Jesus, os anjos caídos, nós podemos expulsar eles para o abismo. Então, isso aqui é a estrutura básica para nós compreendermos a essência de Deus, a essência dos anjos e a essência do homem. A parte espiritual do homem, que liga o homem a Deus. A minha alma sou eu, a sede das minhas emoções, e a parte material é os sentidos e é o passaporte para que nós possamos habitar na terra. Deus abençoe, curta esse vídeo e compartilha em nome de Jesus.